Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E dessa vez vamos falar um pouquinho aqui sobre a secreção do ADH, ele mesmo, o hormônio antidiurético. Vamos entender aqui quem o produz, quem armazena, onde é que ele age, como se dá a ação desse hormônio. Então não se esquece, deixa aqui embaixo o seu like, também compartilha esse conteúdo com o seu colega, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também. Vamos lá, vamos entender o que é esse ADH e como é que ele age. Então, gente, como vimos anteriormente, o ADH é um hormônio antidiurético. Então vamos lá, vamos entender aqui, ó. É um hormônio que ele está contra a diurese. Então, se você pensar que na diurese eu estou eliminando líquido, o hormônio antidiurético, ele vai servir para quê? Para diminuir essa eliminação de líquido, ou seja, ele vai gerar uma reabsorção desse líquido. Portanto, o ADH ele será utilizado em situações, por exemplo, de baixa volemia, em situações onde existe uma hipotensão arterial. Porque imagine, se a minha pressão está baixa, eu preciso de mais líquido, de mais volume dentro desse vaso para aumentar a pressão. Então, se eu estou agindo contra oposto ao processo de diurese, eu estou conservando esse líquido no corpo, consequentemente, a tendência é que essa pressão restabeleça. Então vamos. Quando falamos sobre o ADH, pensamos ali na parceria que existe entre hipotálamo e hipófise. Tá? Então, basicamente, o estímulo para a liberação do ADH, ele vem lá do hipotálamo. Mas efetivamente quem armazena esse ADH é a hipófise, né? Mais precisamente a neurohipófise. Então essa neurohipófise, ela vai armazenar esse ADH, e lembrem que o ADH também pode ser chamado de vasopressina. Então ele armazena esse ADH e no momento que existe a necessidade da liberação, essa neurohipófise libera, né, essas vesículas que estão ali armazenando, estão contendo o ADH, libera esse hormônio na corrente sanguínea e esse hormônio vai agir em diversas regiões que veremos daqui a pouco, beleza? Então, o estímulo ele sai lá de cima do hipotálamo, chega até a vesícula, que é que está armazenando, né, esse ADH, a vesícula que está contida na neurohipófise, e, uma vez estimulada, esse hormônio é liberado. Que tipo de estímulo pode favorecer a liberação? Como eu já falei, situação de hipovolemia, uma situação de hipotensão, situações onde você quer conservar líquido no seu corpo. Ok. E onde age esse ADH? Vamos lembrar o seguinte: a partir do momento que eu quero conservar líquido no corpo, eu preciso reabsorver. Então, vou pensar logo na função renal. Vejam e lembrem que lá nos rins você tem o túbulo proximal, você tem as alças de Henle, o túbulo distal, o ducto coletor, e que o processo de reabsorção de líquido, ele acontece principalmente no túbulo proximal. Quando eu penso em túbulo distal e em ducto coletor, eu entendo que normalmente eles são basicamente impermeáveis. Então, o processo que existe ali para reabsorver líquido quase é inexistente em situações onde o ADH ele não está presente, ok? Então, a maior parte da reabsorção ela vai acontecer no túbulo proximal. Já quando em situações fisiológicas, ou melhor dizendo, né, porque o ADH também é uma liberação fisiológica, mas em situações onde eu não precise aumentar a taxa de reabsorção, túbulo distal e ducto coletor são basicamente impermeáveis. Quando o ADH ele é liberado, ele vai agir exatamente nesse ducto coletor e também no túbulo distal, aumentando a reabsorção nessas duas regiões. O que era basicamente impermeável torna-se permeável e a água pode passar. E como isso acontece basicamente? O que vai acontecer aqui, gente, principalmente esse ADH, ele tende a se ligar num receptor de membrana
tá? Através da proteína G. Essa proteína G, ela vai começar ali uma série de reações, então AMP cíclico, favorecendo, né, a formação da proteína quinase A, e essa proteína quinase A, ela favorece ao aparecimento das aquaporinas. Então, as aquaporinas, elas irão se direcionar até a parede do túbulo, gerando canais para a reabsorção dessa água. Então, essa aquaporina, ela aumenta a taxa de reabsorção. E agora, o que, que vai acontecer? O líquido que estava dentro ali do túbulo distal, o líquido que estava dentro do coletor, ele passa através da membrana, retornando para o vaso. Então, aquele líquido que seria eliminado, ele volta para o vaso, ou seja, ele foi reabsorvido. Então, lembrem, esse processo de reabsorção vai acontecer principalmente pela estimulação das aquaporinas, beleza? Então, lembrem que o ADH, a principal ação dele a nível renal é exatamente a estimulação dessas aquaporinas e a abertura desses canais para reabsorção do líquido, ok? Porém, lembrem também que esse ADH, ele também é chamado de vasopressina. Então, poxa, se é vasopressina, o nome já entrega tudo. A vasopressina, a nível vascular, qual é a ação dela? Gerar vasoconstricção. Lembrem, de novo, em que situação esse ADH, essa vasopressina, foi liberada? Numa situação de hipotensão. Então, se a pressão caiu, eu quero aumentar essa pressão. Como aumentar essa pressão? Exatamente um dos fatores, lembre lá, débito cardíaco, né? E resistência vascular periférica. Pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Então você pode alterar a pressão, nesse caso aqui, né? Aumentar a pressão, ou alterando o débito cardíaco, que isso é uma resposta a curto prazo, tá? Ou alterando a resistência vascular periférica. E é isso que a vasopressina fará. Ela aumenta a resistência vascular periférica, então se aumenta pela vasoconstricção, a pressão arterial também irá aumentar. Beleza? Então lembre, o ADH, como é que ele vai funcionar? Uma vez liberado lá da neurohipófise, ele vai atuar em duas vias. A primeira via, renal, aumentando a reabsorção renal nos túbulos distais e também no ducto coletor. A segunda via é atuando a nível vascular, gerando vasoconstricção, por isso o nome vasopressina. Beleza, gente? Então espero que vocês tenham aproveitado bastante aí esse conhecimento todo em relação ao ADH. Então vimos quem o libera, quem o armazena, onde é que ele age, tanto a nível renal quanto a nível vascular. Então, aproveitem, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, toda semana, pelo menos 2 vídeos aqui no canal, fisiologia, patologia, cardiovascular, respiratória, terapia intensiva, metodologia da pesquisa científica, tudo nesse canal. Então, ativa o sininho e também compartilhe esse conteúdo com o seu colega e não se esquece, deixa aqui o seu like também. É isso, até o próximo vídeo e tchau.